Então, amigos, vamos ser francos. Joguem fora da cabeça toda essa baboseira romântica com que alimentaram vocês desde a infância. A ideia de que em algum lugar do mundo vaga a sua outra metade, o quebra-cabeça perfeito que vai completá-lo e finalmente torná-lo feliz. Essa é a mentira mais bonita e mais cruel já inventada pela humanidade. Porque é justamente ela, essa corrida eterna e extenuante atrás de um fantasma, que é a principal razão da sua solidão. Sim, você não ouviu errado. Você está sozinho não porque ainda não encontrou a pessoa certa. Você está sozinho e porque está procurando por ela. Pense por um segundo. Quantas vezes você já passou por esse maldito círculo? Um novo conhecimento, borboletas no estômago, a esperança de que, desta vez, tudo será diferente. E então, meses ou anos depois, você se percebe no mesmo ponto, com as mesmas mágoas, com o mesmo sentimento de decepção. Mudam os rostos, os nomes, os cenários, mas o roteiro da peça permanece o mesmo. Porque o amor se parece com roleta russa, em que no tambor do seu revólver só há balas de verdade. Porque você pisa de novo e de novo no mesmo ancinho, como se eles estivessem espalhados por todo o seu caminho de vida. A resposta é simples e, ao mesmo tempo, horrível. Você está procurando no lugar errado. Você tenta encontrar a solução do lado de fora, enquanto o problema e a chave para ele estão trancados bem fundo dentro de você. E hoje vamos partir numa expedição a esses porões escuros da sua alma. Nosso guia não será mais um coach do Instagram, mas um verdadeiro cartógrafo do inconsciente humano. Um homem que olhou para o abismo e não enlouqueceu. O velho Carl Gustav Jung. Ele não era psicólogo no sentido moderno da palavra. Era um místico, um alquimista, que entendeu a principal, a fundamental lei do universo nas relações. A lei do espelho. Essa lei afirma: seu parceiro, e na verdade qualquer pessoa que desperte em você emoções fortes, não é uma personalidade separada. É o seu próprio reflexo. Tudo o que você vê nele são partes de si mesmo que você ou não quer reconhecer, ou ainda não ousou revelar. E enquanto você não olhar honestamente para esse espelho, estará condenado a correr em círculos, tentando fugir do próprio reflexo. Hoje vamos dissecar 7 espelhos principais, 7 reflexos mais poderosos que o universo coloca diante de você. Ao olhar para cada um deles, você deixará de ser um mendigo pedindo amor. Você mesmo se tornará a fonte. Você deixará de procurar e começará a atrair. Pronto para a conversa mais honesta da sua vida? Então, pague seu ingresso. Sua inscrição neste canal e o like neste vídeo são o melhor investimento no seu futuro. E agora uma chamada rápida nos comentários. Escreva o número 1 se você está de saco cheio de procurar até enjoar. E o número 2 se você ainda acredita ingenuamente que sua metade está esperando por você logo ali na esquina. Vamos ver quem é a maioria aqui. Guerreiros cansados ou românticos eternos. Espelho primeiro. Irritação. O que te irrita nos outros grita em você. Vamos começar pelo mais simples e mais doloroso. Aquilo que você sente todos os dias. Irritação. Lembre-se agora de uma pessoa que tira você do sério. Não apenas não agrada, mas provoca uma raiva irracional, quase física. Seu jeito de falar, sua fanfarronice, sua preguiça, sua fraqueza, sua avareza, não importa o quê. O que importa é que esse traço pega você no fundo da alma como um anzol. Ao seu redor andam centenas de pessoas com diferentes defeitos, mas o que te congela é justamente esse. Por quê? Eis a primeira regra da lei do espelho, cruel como um soco no estômago. Tudo o que desperta em você raiva incontrolável, julgamento e irritação em outra pessoa é uma parte não reconhecida e reprimida de si mesmo. Isso não significa que você seja exatamente igual. Significa que esse traço existe em você, mas você tem tanto medo de reconhecê-lo em si que proibiu até que ele respirasse. Você gastou anos construindo uma fachada perfeita, sua máscara social, e quando alguém aparece e demonstra despreocupadamente aquilo que você esconde com tanto cuidado, todo o seu sistema de defesa entra em pane. Você não está com raiva dele.
Você está com raiva porque ele ousou ser aquilo que você se proibiu de ser. Sua irritação não é superioridade moral. É o grito da sua prisão, na qual você mesmo se trancou. É o tilintar das correntes naquela parte da sua personalidade que você acorrentou à parede no canto mais escuro do seu inconsciente. Para entender como isso funciona, Jung introduziu um dos conceitos mais poderosos da psicologia: a sombra. Imagine que sua personalidade é uma casa. Nela há uma sala clara e bonita, que você mostra às visitas. Esse é o seu ego, sua persona. Aquilo que você quer parecer: bom, inteligente, forte, generoso. Mas toda a casa tem um porão, escuro, úmido, cheio de tralha. É para lá que você joga tudo que não se encaixa na sua imagem ideal. Tudo o que, na infância, os pais ou a sociedade chamavam de ruim: agressão, inveja, preguiça, egoísmo, sexualidade, fraqueza. Isso é a sua sombra. Você finge que esse porão não existe. Você pregou a porta, pendurou um cadeado e tenta não fazer barulho para não acordar o que vive lá. Mas a sombra está viva e quer ser vista. E a maneira mais simples de ela se manifestar é encontrar um avatar no mundo externo. Quando você encontra uma pessoa que manifesta abertamente uma qualidade do seu porão, por exemplo, ele é preguiçoso, enquanto você trabalha a vida inteira como um condenado, sua própria sombra reprimida começa a esmurrar a porta por dentro. Ela grita: "Ei, eu também estou aqui! Eu também quero descansar! Por que ele pode e eu não?" E esse grito interno você percebe como raiva da outra pessoa. Você o condena não pelo que ele é, mas porque ele te lembra do seu próprio prisioneiro. O outro é apenas um espelho que iluminou seu porão escuro. Vamos considerar um exemplo concreto. Vive no mundo uma certa Olga, mulher ideal, carreira de sucesso, casa impecavelmente arrumada, sempre ajuda os amigos, pratica esportes, faz voluntariado. Ela é um modelo de responsabilidade e produtividade. E ela tem um colega, vamos chamá-lo de Petr. Petr é o completo oposto dela. Está sempre atrasado, estoura prazos, pode no meio do expediente sair para resolver suas coisas. E a Olga fica possessa com ele. Não consegue ficar calmamente no mesmo ambiente. Ela o condena nas reuniões, reclama dele para as amigas. Seus pensamentos voltam constantemente à irresponsabilidade dele. O que está realmente acontecendo? Olga, desde a infância, absorveu a crença: para que te amem, você deve ser útil e perfeita. Descansar e relaxar é para fracos. Ela proibiu a si mesma qualquer forma de preguiça. Ela a cauterizou com ferro em brasa e trancou os restos na sua sombra. Sua parte interna, que desesperadamente quer apenas deitar no sofá e não fazer nada, está acorrentada. E então aparece o Petr. Ele é a encarnação viva do desejo reprimido dela. Ele se permite aquilo que ela morre de medo, até de sonhar. E a raiva dela do Petr é, na verdade, a fúria do escravo interior que vê um homem livre. Seu inconsciente grita para ela através dessa irritação: Olga, olha! Também dá para ser assim, dá para não ser perfeita, e o mundo não vai desabar. Talvez já baste de carregar tudo nas costas. Mas Olga não ouve. É mais fácil odiar o Petr do que admitir que ela mesma construiu uma gaiola dourada. Então, o que fazer com esse conhecimento? Agora é preciso amar todos os que nos irritam e se tornar igual a eles? Claro que não. A transformação não começa com a ação, mas com a pergunta. Da próxima vez que sentir essa fisgada irracional de raiva, pare por um segundo. Não corra para julgar. Em vez disso, vire o espelho para si mesmo e faça uma pergunta honesta: que parte de mim eu estou vendo agora nessa pessoa? Onde e como eu me proíbo de ser igual? Se o fanfarrão te irrita, pergunte a si: onde eu me proíbo de me orgulhar das minhas conquistas? Por que acho que isso é vergonhoso? Se o fraco e reclamão te tira do sério, pergunte: onde eu não me permito ser vulnerável e pedir ajuda? O objetivo não é virar um fanfarrão ou um chorão. O objetivo é devolver a si o direito de se orgulhar, o direito de ser fraco. Esse processo Jung chamava de integração da sombra. Você desce ao seu porão, acende a luz e diz ao que está lá: eu vejo você. Você também é parte de mim.
Eu te dou o direito de existir. E nesse momento acontece a magia. As correntes caem, o prisioneiro sai em liberdade, não para destruir tudo ao redor, mas para se tornar sua força. E assim que você faz isso, a pessoa que te irritava, de repente, deixa de te pegar. O espelho cumpriu sua função. Ele não é mais necessário. Você se tornou um pouquinho mais inteiro e um pouquinho mais perto do amor verdadeiro. Espelho, segundo, admiração. Aquilo que você idolatra nos outros dorme em você. Se o primeiro espelho iluminava seu porão escuro, o segundo vai mostrar um tesouro cuja existência você nem suspeitava. É o outro lado da moeda. Lembre-se agora de outra pessoa. Aquela por quem você se admira de verdade, até tremer. Pode ser seu amigo, chefe, alguém famoso ou até seu parceiro. Você olha para ele e pensa: meu Deus, como ele é corajoso, como ela é carismática, como ele é talentoso. Eu nunca serei assim. Você o coloca num pedestal e está pronto para cantar loas por horas. Pois bem, a segunda regra da lei do espelho. As qualidades que despertam em você uma admiração cega, quase religiosa. E a idealização do outro. Esse é seu próprio potencial ainda não revelado. São aquelas partes da sua personalidade que você considera boas demais, brilhantes demais, audaciosas demais para si. Você não acredita que pode possuí-las e por isso é mais fácil encontrá-las no mundo externo, projetá-las em outra pessoa e cultuá-la como um ídolo. Sua admiração não é apenas reconhecimento dos méritos alheios, é a saudade da sua própria alma por aquelas partes suas que você deixou em um jardim abandonado e tem medo de trazer de volta. Você não se apaixona pela pessoa. Você se apaixona pelo reflexo da sua própria grandeza, ainda não nascida. Já falamos da sombra escura, aquilo que consideramos ruim em nós. Mas Jung falou também da sombra dourada. É algo ainda mais paradoxal. Acontece que no porão nós escondemos não só monstros, mas deuses. Escondemos ali nossas melhores qualidades. Por quê? Por medo. Medo da responsabilidade. Se eu reconhecer meu talento, vou ter que realizá-lo e isso é difícil. Medo da inveja. Se eu for brilhante e bem-sucedido, não vão me amar. Medo do fracasso. E se eu tentar ser corajoso e não der certo? É muito mais seguro permanecer modesto, cinza, invisível, e toda a sua parte dourada interior, sua coragem, seu talento, sua carisma, sua genialidade. Você entrega a outro. É como se dissesse ao universo: não, isso não é meu, é dele. Eu só vou ficar aqui do lado, admirando. É uma posição muito conveniente. Ela tira de você toda a responsabilidade pela própria vida. Você vira fã eterno, espectador no teatro alheio, em vez de subir ao seu próprio palco. E quando você procura um parceiro, inconscientemente busca alguém que seja portador do seu ouro. Você quer se encostar na força dele, em vez de encontrar a sua. Você quer se aquecer nos raios da fama dele, em vez de acender o seu próprio sol. Esse é o caminho não para o amor, mas para a dependência. Vejamos a história de um certo Maxim. Ele é um cara bom, trabalha como engenheiro, salário estável, tudo como manda o figurino. Mas ele se considera entediante e indeciso. E ele tem um amigo, vamos chamá-lo de Artem. Artem é o oposto completo. Largou o trabalho de escritório, abriu sua startup, está sempre arriscando, viajando, conhecendo gente nova. Maxim olha para o Artem de boca aberta. Capta cada palavra, se encanta com cada atitude. Diz a todos: Artem, esse sim é um homem de verdade, não como eu. Ele o idealiza tanto que não percebe nem seus fracassos, nem seus medos. O que realmente acontece? Dentro do Maxim vive exatamente o mesmo Artem. Ele tem o mesmo espírito de aventura, a mesma sede de liberdade, o mesmo talento empreendedor. Mas esse Artem interno está preso numa gaiola de medos e crenças. É preciso ser como todo mundo. Arriscar é burrice. Eu não vou conseguir. E quando Maxim vê o Artem real, ele não vê o amigo. Vê seu próprio sonho não realizado. Sua admiração é o choro de sua própria alma que quer liberdade.
Ele projetou todo o seu ouro no amigo para não ter que lidar com ele mesmo. E nos relacionamentos com mulheres, ele vai procurar aquela que seja brilhante, corajosa, decidida, para que ela o puxe pela vida. Ele procura não uma parceira, mas uma muleta para sua própria indecisão. Como recuperar seu ouro? O primeiro passo é perceber que tudo aquilo de que você se admira nos outros já existe em você. Não é dos outros, é seu por direito de nascimento. O segundo passo é um esforço de vontade. Pare de ser fã na vida alheia e torne-se o protagonista na sua. Tire os outros do pedestal. Eles não são deuses, são apenas pessoas que se permitiram ser quem são. Agora ocupe esse pedestal você mesmo. Em vez de dizer, eu admiro a coragem dele, pergunte a si, que passo pequeno, minúsculo, rumo à coragem eu posso dar hoje? Não é preciso largar o emprego e abrir uma startup de imediato. Talvez, para começar, apenas expor sua opinião na reunião ou conhecer uma pessoa nova. Em vez de procurar um parceiro que seja a alma da festa, comece você a desenvolver suas habilidades de comunicação. Inscreva-se em cursos de oratória. Comece pequeno. Cada vez que você dá um passo em direção àquela qualidade que admira no outro, é como se pegasse de volta um pedacinho do seu ouro. Você se torna mais forte, mais inteiro, mais autossuficiente, e você passa do modelo de relacionamento baseado na necessidade. Eu preciso de você para me sentir vivo, para o modelo de parceria entre iguais. Nós dois estamos vivos e podemos compartilhar essa vida um com o outro. E isso já é uma história completamente diferente. Espelho terceiro. Roteiro repetido. Aquilo de que você foge espera por você adiante. Agora chegamos ao espelho mais místico e fatal, ao que faz as pessoas acreditarem em mal olhado, maldições e pragas familiares. É o espelho do roteiro repetido. Pense na sua história de relacionamentos. Há alguma regularidade nela? Talvez sempre te deixem. Ou você sempre entra em relações com parceiros emocionalmente frios? Ou te traem o tempo todo? Ou você se apaixona repetidamente por quem precisa ser salvo? Você jura para si que da próxima vez tudo será diferente. Escolhe cuidadosamente um novo parceiro que parece o oposto completo do anterior. Mas depois de algum tempo, com horror, se vê nos cenários da mesma peça. A terceira regra da lei do espelho diz: se na sua vida se repete, vez após vez, o mesmo roteiro doloroso, isso não é azar. É o seu inconsciente tentando desesperadamente curar uma ferida antiga e profundamente escondida. O universo, por meio de outras pessoas, vai te dar a mesma lição, em diferentes embalagens, até que você finalmente a aprenda. Você foge da sua dor, mas ela, como sua sombra, corre sempre à sua frente e espera logo depois da próxima curva. Suas falhas repetidas no amor não são maldição. São um disco arranhado da sua alma que implora para que você chegue e finalmente mude a agulha. Jung chamava esses discos arranhados de complexos. Imagine que na sua infância ocorreu um evento traumático. Por exemplo, o pai era frio e distante, e você a vida toda tentou merecer o amor dele, mas não conseguiu. Essa situação não ficou apenas na memória. Ela criou na sua psique um nó emocional carregado, como um coágulo de energia. Esse nó é o complexo. Ele vive sua própria vida no seu inconsciente e tem enorme poder. Seu objetivo principal é concluir-se, curar-se. Como ele faz isso? Funciona como um ímã poderoso que atrai para a sua vida pessoas e situações o mais parecidas possível com a original. É como um vírus de computador que obriga seu sistema operacional a lançar de novo o mesmo programa defeituoso. Seu inconsciente pensa assim: naquela vez, na infância, eu perdi. Não recebi amor. Agora vou criar uma situação parecida, mas com outra pessoa, e desta vez eu vou vencer. Eu vou fazer esse homem frio me amar, e então minha ferida vai cicatrizar. Esse é o erro trágico, porque você não pode curar uma ferida antiga com um relacionamento novo. Você apenas vai escolher de novo atores para o papel do seu pai frio e encenar com ele seu drama infantil, perdendo todas as vezes e recebendo uma nova dose de dor.
Vejamos a história de uma certa Helena. Inteligente, bonita, mas na vida amorosa, um desastre. Todos os seus homens como cópia carbono, casados, morando em outra cidade, emocionalmente indisponíveis, artistas que não estão prontos para algo sério. Ela sofre, chora, promete às amigas que nunca mais, mas 6 meses depois, a encontram nos braços de mais um personagem complexo igual. Ela acredita sinceramente que simplesmente não tem sorte. Agora olhemos para a sua infância. Helena cresceu com um pai muito rígido, exigente e emocionalmente frio. Ele nunca a elogiava, não a abraçava, o amor dele sempre precisava ser merecido com notas altas na escola, vitórias em Olimpíadas. Mas nem isso bastava. Ela nunca se sentiu amada simplesmente por ser. E esse complexo da filha rejeitada agora comanda toda a sua vida amorosa. Seu inconsciente procura homens que reflitam o pai. Ela, sem perceber, escolhe aqueles cujo amor precisa ser merecido, implorado, sofrido. Ela tenta reencenar sua história infantil. Pensa, se eu conseguir fazer com que esse homem indisponível me ame, então eu sou boa, então sou digna de amor. Mas isso é uma armadilha. Ela nunca vai vencer esse jogo, porque não está jogando com um homem real, mas com o fantasma do pai. Como escapar desse inferno? O primeiro passo é o mais difícil. Admitir que não se trata deles, mas de você. Que o único denominador comum em todos os seus relacionamentos fracassados é você mesma. O segundo passo, parar de fugir e encarar seu roteiro. Pegue uma folha de papel e escreva todos os seus relacionamentos significativos. Encontre o comum. Que roteiro é esse? Como começa? Como termina? Que sentimentos você tem no final? Agora o passo principal. Pare de trocar os atores, mude a peça. E para isso, é preciso voltar ao início, à fonte da dor. Você precisa curar não o seu relacionamento atual. Precisa curar aquela menininha ou aquele menininho dentro de você, que ainda espera amor de um pai frio. É um trabalho interno profundo, muitas vezes exigindo a ajuda de um especialista. Você precisa voltar mentalmente ao passado e dar a essa criança o que ela não recebeu. Dizer, você não tem culpa de nada. Você é digno de amor simplesmente por direito de existência. Eu estou aqui, eu sou o adulto, e agora eu vou cuidar de você. Quando você cura essa ferida interna, o complexo perde seu poder. O ímã desliga, e de repente você percebe que parceiros indisponíveis e complexos deixaram de atraí-la. Começaram a interessá-la pessoas completamente diferentes, calorosas, abertas, prontas para intimidade. Você não encontrou o amor. Você apenas tirou o que impedia que ele entrasse na sua vida. Espelho quarto. Vazio. Aquilo que você busca no outro existe apenas em você. Chegamos exatamente à metade do caminho por essa galeria de espelhos. E se você ainda está aqui, se não desligou este vídeo horrorizado ou irritado, parabéns. Isso significa que você está pronto para mudanças reais. Se você já se reconheceu em pelo menos um desses espelhos e agora está ao mesmo tempo com medo e arrepiado de interesse, é o melhor sinal. Significa que o gelo começou a se mover. A transformação já começou. Você está despertando. E para que tenhamos energia para chegar ao fim, vamos fazer um pequeno ritual de troca. Você nos apoia com seu like e sua inscrição para que possamos continuar arrancando os véus dos maiores segredos da alma humana. E nós lhe damos as chaves das 4 próximas portas. Combinado? Então seguimos. O mais interessante está à frente, porque o próximo espelho reflete não apenas seus traços ou roteiros. Ele reflete a própria essência da sua solidão. Vamos falar do vazio, daquela sensação sugadora e fria por dentro que se torna especialmente insuportável à noite ou nos fins de semana. Daquele buraco negro no peito que você desesperadamente quer tapar com alguém ou algo. A maioria das pessoas tem certeza de que esse vazio é consequência da ausência de um parceiro. Quando ele ou ela aparecer, o vazio vai se preencher, a vida ganhará sentido. Fugimos da solidão como da peste, preenchendo-a com qualquer coisa. Trabalho, séries, álcool, casos ocasionais.
Procuramos alguém que venha e nos salve de nós mesmos. E agora a quarta, a mais impiedosa regra da lei do espelho. O medo da solidão e o desejo desesperado de preencher o vazio com um parceiro é, na verdade, medo de se encontrar consigo mesmo. Esse vazio que você sente não é a ausência de alguém, é a ausência de você na sua própria vida. Você procura fora o que só pode encontrar dentro. O parceiro, nesse caso, não é a solução do problema. É a droga mais forte, a anestesia temporária que permite que você, por mais algum tempo, não olhe na cara do seu próprio abismo interior. Jung afirmava que no centro da nossa psique, como o Sol no centro do sistema solar, está aquilo que ele chamava de si mesmo. É nosso verdadeiro centro, nossa centelha divina, nossa essência. É aquela voz interna que sempre sabe quem somos e para onde devemos ir. No ideal, nosso ego, nosso eu consciente, deve girar ao redor desse si mesmo, como um planeta ao redor do Sol, recebendo dele luz e energia. Mas na maioria das pessoas, essa conexão foi rompida. Nosso ego se considera o centro do universo. Perdemos a ligação com a nossa essência. E essa ligação rompida se sente como vazio existencial. Não é um buraco pela falta de uma pessoa. É um buraco no lugar da sua própria alma. E quando tentamos tapar esse buraco com outra pessoa, acontece uma catástrofe. Jogamos sobre ela um fardo insuportável. Exigimos que seja nosso sol, nosso sentido de vida, nossa fonte de felicidade. Mas o outro é um planeta igual, com sua própria órbita e seu próprio sol. Ele não pode nos salvar, pode apenas distrair por um tempo. Mas assim que a euforia inicial do enamoramento passa, percebemos, horrorizados, que o vazio não foi a lugar algum. Ele continua bocejando por dentro. E então culpamos o parceiro. Você não me faz feliz. E ele nem tinha que fazer. Não é função dele, é sua. A saída dessa armadilha é apenas uma, e dá medo pra caramba. É preciso parar de correr e virar de frente para o seu vazio. Entrar nele. Investigá-lo, fazer amizade com ele. Torne-se interessante para si mesmo. Pare de procurar alguém que o entretenha e comece a se entreter sozinho. O que isso significa na prática? Comece a preencher sua vida por dentro. Encontre um hobby que te acenda. Não para conhecer alguém lá, mas para você. Comece a fazer algo criativo. Desenhar, escrever, cantar, dançar. Não pelo resultado, mas pelo processo. Comece a passar tempo no silêncio, a sós consigo, sem telefone e sem séries. Pelo menos 15 minutos por dia. No começo será insuportável. O vazio vai gritar, mas aos poucos desse silêncio você começará a ouvir uma voz suave. A voz do seu si mesmo. Você começará a entender o que realmente quer da vida. Começará a sentir prazer da própria companhia. E então acontecerá o maior paradoxo. Assim que você deixar de precisar de outra pessoa para preencher seu vazio, assim que você se encher até a borda, justamente nesse momento aparecerá na sua vida alguém com quem você vai querer compartilhar isso. O amor não chega quando você está vazio e pedindo. Ele chega quando você está cheio e pronto para dar. Espelho quinto, dependência. Aquilo que você exige do outro, dê a si mesmo. O quinto espelho reflete todas as nossas mágoas, queixas e decepções nos relacionamentos. Ele desnuda a mecânica oculta de qualquer dependência emocional. Lembre-se das suas principais queixas aos ex ou atuais parceiros. Faça uma lista mental. Você me dá pouca atenção. Você não me valoriza. Você não me apoia. Você não me dá presentes. Você não me faz elogios. Essa lista pode continuar infinitamente. Parece-nos que se o parceiro simplesmente começasse a fazer tudo isso, seríamos felizes. Tentamos mudá-lo, reeducá-lo, obrigá-lo a nos dar aquilo de que tanto sentimos falta. Mas a quinta regra da lei do espelho dita: todas as suas queixas ao parceiro, tudo o que você exige dele desesperadamente, na verdade são suas próprias necessidades, profundamente insatisfeitas, que você não sabe suprir sozinho e por isso transfere a responsabilidade por elas para outra pessoa. Você se comporta como uma criança birrenta que exige um doce do pai. Procura fora aquilo que deve aprender a dar a si mesmo.
Suas queixas são o mapa dos seus próprios déficits. Cada "você não me dá" se traduz na verdade como "eu não me dou isso". Jung dizia que em cada homem vive uma mulher interna, ânima, e em cada mulher, um homem interno, ânimos. Não se trata de orientação, trata-se de energias arquetípicas. Simplificando, é nosso yin e yang internos. No ideal, essas duas partes devem estar em harmonia, em um casamento sagrado dentro de nós. Nosso homem interno, decisão, lógica, proteção, deve cuidar da nossa mulher interna, sentimentos, intuição, criatividade e vice-versa. Juntos formam uma personalidade inteira. Mas na maioria das pessoas, esse casamento interno não aconteceu. Nossas partes internas estão separadas e em conflito. E então começamos a buscar a parte que falta no parceiro externo. A mulher cujo homem interno é fraco vai buscar um parceiro forte e decidido que resolva todos os seus problemas. O homem cuja mulher interna não está desenvolvida vai buscar uma mãezinha cuidadosa que cuide dos sentimentos dele. Projetamos nossa ânima interna ou nosso ânimos interno em uma pessoa real e exigimos que ela faça esse papel. Esperamos que o pai-mãe interno na figura do parceiro venha e cuide da nossa criança interna, que chora de necessidades não atendidas. Mas esse é um caminho sem saída. Nenhuma pessoa real poderá desempenhar eternamente o papel do seu Deus ou deusa interno. Cedo ou tarde ela vai se cansar e querer ser apenas ela mesma. Tomemos a história do Igor. Ele vive reclamando para os amigos que a esposa não o valoriza. Ele chega do trabalho, conta seus sucessos e ela, na opinião dele, reage com pouco entusiasmo. Ele espera dela admiração constante, apoio, reconhecimento da sua genialidade. Se não recebe essa dose, ele se ofende, se fecha, a acusa de frieza. Ele acredita sinceramente que o problema é ela. Agora olhemos no espelho. Na verdade, Igor sofre de uma insegurança interna profunda. Sua autoestima depende não das conquistas reais, mas do elogio externo. Ele não sabe se valorizar. Seu crítico interno repete constantemente que ele não é bom o suficiente. E ele tenta calar essa voz com a ajuda da esposa. Ele a usa como um espelho no qual quer ver seu reflexo grandioso. Exige que ela desempenhe a função do seu próprio pai-mãe interno, que deveria dizer: "Filho, você é ótimo, tenho orgulho de você." Mas ele não recebeu isso na infância e não aprendeu a dizer isso a si mesmo. Suas queixas à esposa são o grito de sua criança interna, que desesperadamente precisa de aprovação. Ele procura uma mãe, não uma esposa. Como sair dessa droga de dependência? É preciso fazer uma revolução. Torne-se para si a principal fonte de tudo o que procura nos outros. Pegue sua lista de queixas ao parceiro e transforme-a em uma lista de compromissos consigo mesmo. Você exige atenção? Comece a dar atenção a si. Reserve 1 hora por dia que pertença só a você e faça aquilo que ama. Você exige ser valorizado? Comece a se valorizar. Tenha um diário de conquistas e todas as noites escreva 3 coisas pelas quais é grato a si. Você exige apoio? Aprenda a se apoiar em momentos difíceis. Em vez de se xingar pelos erros, diga a si as palavras que gostaria de ouvir da pessoa mais próxima. Você exige presentes? Vá e compre para si aquilo com que há muito sonha. Não espere que alguém adivinhe. Quando você começa a suprir sozinho suas necessidades emocionais básicas, acontece um milagre. Suas queixas ao parceiro evaporam, tornam-se desnecessárias. E no lugar delas vem, não exigência, mas gratidão. Você deixa de olhar para ele como uma função que deve servi-lo. Passa a vê-lo como um ser vivo, separado, e pode amá-lo não pelo que ele te dá, mas simplesmente pelo que ele é. Espelho sexto: salvacionismo. O desejo de salvar o outro é a recusa de salvar a si mesmo. O sexto espelho reflete um dos papéis mais nobres e, ao mesmo tempo, mais destrutivos que desempenhamos nas relações: o papel do salvador. Há um certo tipo de pessoa que é atraída como imã por parceiros difíceis, problemáticos, gênios incompreendidos,
por pessoas com dependências, dívidas, depressões. Eles veem potencial e colocam a própria vida no altar para consertar, curar, colocar no caminho certo. Parece-lhes que isso é amor verdadeiro, sacrificial e que tudo perdoa. Sentem-se santos, mártires, heróis. Mas a sexta regra da lei do espelho arranca todos os véus desse papel. Se você é irresistivelmente atraído por parceiros que precisam ser salvos, isso significa que você desesperadamente não quer salvar a si mesmo. Seu salvacionismo não é amor. É a maneira mais sofisticada de fugir de resolver seus próprios problemas, não menos sérios. Você foca no caos alheio para não olhar para o seu. Você tenta consertar o outro porque não tem ideia de como consertar a si. O papel de salvador dá uma ilusão de controle, de importância e de propósito, enquanto sua própria vida desanda. O mecanismo na base do complexo do salvador é a projeção. Já falamos dela ao tratar da irritação, mas aqui ela funciona de modo ainda mais sutil. Cada um de nós tem seus próprios problemas internos, sua quebra, sua dor, mas encará-los assusta e é desagradável. Muito mais fácil é não reconhecê-los em si, mas tirar para fora e projetar em outra pessoa. Você encontra um parceiro que é a encarnação viva do seu próprio problema interno. Por exemplo, você mesmo sofre de vazio interior e falta de objetivos, mas em vez de lidar com isso, encontra um homem alcoólatra e começa a salvá-lo. Você projeta sua doença da alma na doença física dele e, curando-o, tenta inconscientemente curar a si. Isso dá enorme alívio. Primeiro, você se sente bom e forte ao lado dele. Segundo, você está muito ocupado, não tem um minuto para pensar nos seus problemas. Terceiro, você recebe uma dose poderosa de adrenalina e drama que preenche seu vazio interno. É o auto-engano perfeito. Você se faz de médico, sendo o paciente mais grave do quarto. Consideremos a história de Svetlana. Ela é a clássica salvadora. Seu primeiro marido era viciado em jogo. Por anos ela pagou as dívidas dele. O segundo, artista incompreendido, que ela sustentava, acreditando no talento. Agora ela está em um relacionamento com um homem que sofre de depressão e não consegue emprego. Todas as amigas dizem, Sveta, foge. Bem, mas ela só sorri tristemente e responde, quem senão eu? Não posso deixá-lo neste momento. Ela se sente Joana d'Arc. Agora olhemos no espelho. O que realmente acontece com Svetlana? Ela cresceu em uma família onde o amor precisava ser merecido, sendo a boa menina. Tem pavor de ficar sozinha e encarar seus próprios problemas. Baixa autoestima, falta de compreensão do que quer da vida, medo do futuro. O papel de salvadora é sua única identidade. Só salvando alguém, ela se sente necessária e valiosa. Se ao lado dela aparecer um homem saudável e autossuficiente, ela simplesmente não saberá o que fazer com ele. Não terá quem salvar, logo sua função no relacionamento ficará sem sentido. Seu desejo incontrolável de consertar homens é o reflexo da sua própria quebra interna profunda, para a qual ela tem medo de olhar. Ela salva os outros para não ver que quem precisa ser salvo, primeiro, é ela mesma. Como sair desse jogo destrutivo? É preciso fazer aquilo que as comissárias dizem antes de cada voo. Primeiro, coloque a máscara de oxigênio em si, depois na criança. Você precisa entender que não pode dar ao outro o que você não tem. Não pode salvar um afogado se você mesmo não sabe nadar. Vire toda a sua poderosa energia de salvamento 180 graus e direcione-a a si. Torne-se salvador da sua própria vida. Pegue o dinheiro que gastava resolvendo os problemas dele e invista no seu psicoterapeuta. Pegue o tempo que gastava consolando-o e gaste no seu hobby. Pegue a fé que você depositava no potencial dele e deposite no seu. Isso será egoísta? Sim, e será a coisa mais saudável e correta que você pode fazer. Porque ao salvar a si, você primeiro dá a ele um exemplo. E segundo, cria espaço para um relacionamento saudável. Relações saudáveis não se constroem no salvamento, mas na parceria de duas pessoas fortes e autossuficientes que caminham lado a lado, apoiando, mas sem arrastar uma a outra nas costas.
Pare de ser médico para os outros. Torne-se paciente na sua própria terapia. É o único caminho para acionar a cura. Espelho sétimo. Incondicionalidade. A forma como você trata a si mesmo é o limite de como os outros o tratarão. E chegamos ao último, principal, maior e mais honesto espelho. Ele não reflete traços, roteiros ou papéis separados. Reflete toda a sua realidade por inteiro. É a lei final que governa tudo. Se você entender apenas esta, todo o resto se encaixa. Ela soa simples, mas sua profundidade é infinita. O mundo, o universo e as outras pessoas podem dar a você exatamente tanto amor, respeito, valor e dinheiro quanto você dá a si mesmo. Nem um grama a mais. A atitude dos outros para com você é um reflexo direto, 100% da sua atitude consigo. Eles não podem valorizá-lo mais do que você se valoriza. Não podem amá-lo mais do que você se ama. Não podem respeitar seus limites se você mesmo não os respeita. O mundo externo é apenas um espelho gigantesco que, com precisão implacável, mostra o que acontece dentro de você. Você mesmo estabelece a régua. Você mesmo escreve o preço na sua alma. E os outros apenas veem e o leem. É a culminação de tudo de que falamos. Quando você passa por todos os espelhos anteriores, realiza a grande obra que Jung chamava de individuação, tornar-se você mesmo. O que isso significa? Você desceu ao seu porão e fez as pazes com sua sombra escura, seu espelho número 1. Você abriu seu tesouro e apropriou-se da sua sombra dourada, de espelho número 2. Você tomou consciência e curou suas feridas de infância, saindo dos roteiros repetidos e de espelho número 3. Você preencheu seu vazio interno, conectando-se ao seu centro, espelho número 4. Você aprendeu a dar a si tudo o que antes exigia dos outros, espelho no 5. Você parou de salvar os outros e salvou a si, espelho número 6. E como resultado, você se torna inteiro. Você não é mais uma metade procurando outra. Você é um universo inteiro e autossuficiente. E essa inteireza interna, esse estado de amor incondicional e aceitação de si, começa a irradiar para fora. Não é algo a ser encenado, nem provado. Torna-se sua vibração, seu pano de fundo e sua aura. As pessoas captam isso em nível inconsciente. Seu estado interno começa, como um ímã, a formar sua realidade externa. Você deixa de atrair aqueles que refletirão suas feridas, porque as feridas já não estão lá. Você começa a atrair pessoas igualmente inteiras, saudáveis, plenas. Não porque você mereceu, mas porque semelhante atrai semelhante. Vamos comparar duas mulheres. Vamos chamá-las de Ana e Maria. Ambas querem um relacionamento. Ana não se ama. Ela se critica constantemente. Acha que não é bonita o bastante, nem inteligente o bastante. Não valoriza seu tempo. Aceita um trabalho de que não gosta. Convive com pessoas que não a respeitam. Está disposta a tudo para não ficar sozinha. Que parceiro ela atrairá? O mundo refletirá a ela sua própria atitude consigo. Atrairá um homem que a criticará, não a valorizará, violará seus limites. E ela vai tolerar isso, porque no fundo, acha que não merece mais. Agora Maria. Ela fez um enorme trabalho interno. Aceitou seus defeitos, revelou seus talentos. Trata a si com carinho e respeito. Valoriza seu tempo, faz o que ama, cercou-se de pessoas que a inspiram. É absolutamente feliz sozinha. Não precisa de um homem para se salvar. Procura um parceiro para compartilhar sua plenitude. Que homem ela atrairá? O mundo refletirá seu próprio estado. Vai atrair um homem igualmente autossuficiente, que se respeita e a respeita. Ele não conseguirá tratá-la de outro modo, porque toda a essência, toda a energia dela transmitirá. Eu sou o valor, e aceito na minha vida apenas quem vê isso. Como chegar a esse estado? Pare de esperar o amor. Torne-se amor. Pare de procurar quem o fará feliz. Torne-se feliz você mesmo. Amor próprio não é egoísmo, nem narcisismo. É o fundamento sobre o qual se constroem todas as relações saudáveis.
Não é uma ação única, é uma prática diária. Comece pequeno. Todas as manhãs, olhando no espelho, não procure defeitos. Diga algo bondoso a si. Pare de conviver com pessoas depois das quais você se sente esvaziado. Aprenda a dizer não ao que você não gosta. Comece a cuidar do seu corpo, não por ódio a ele, mas por amor. Cada escolha sua, cada ação sua deve passar pelo filtro da pergunta: isto é uma manifestação de amor a mim ou não? No início será difícil. Seu crítico interno vai resistir. Mas aos poucos, passo a passo, você reprogramará a sua realidade de dentro para fora. Vai elevar sua régua. E um dia você vai olhar ao redor e, com surpresa, perceber que o mundo ao seu redor mudou. E ao seu lado está uma pessoa que olha para você exatamente como você aprendeu a olhar para si, com amor e aceitação. E assim percorremos esse caminho. Olhamos para os 7 espelhos mais honestos que existem. E se você chegou até aqui, nunca mais será o mesmo. Você não poderá mais mentir para si que apenas não tem sorte. Agora você sabe como as coisas funcionam. Vamos resumir. Amor não é a pessoa que você encontra depois de longas buscas. Não é um prêmio que você ganha na loteria. É um estado que você alcança por meio de um trabalho profundo, às vezes doloroso, mas sempre grato, sobre si mesmo. O amor é um efeito colateral da sua própria inteireza. Você não o procura. Você se torna amor, e então ele encontra você. Começamos dizendo que a busca da outra metade é uma maldição. Agora você entende por quê. Enquanto se considerar uma metade, você atrairá os mesmos cacos e tentará construir de 2 cacos algo inteiro. Mas isso é impossível. A tarefa não é encontrar a parte que falta. A tarefa é tornar-se inteiro. Olhar para todos os 7 espelhos, juntar todas as suas partes espalhadas, as escuras e as luminosas, e integrá-las em um todo único e harmônico. Esse grande caminho Carl Jung chamava de individuação, tornar-se você mesmo. E é a aventura mais fascinante, importante, acessível a uma pessoa nesta vida. E agora, ao concluir, a pergunta mais principal e mais honesta. Não para mim, para você. Olhe para seus relacionamentos passados ou atuais. Deixe de lado todas as mágoas e acusações. E responda honestamente a si. Qual dos 7 espelhos eles refletiram para você de forma mais vívida e talvez mais dolorosa? O espelho da irritação, da admiração, do roteiro repetido, do vazio, da dependência, do salvacionismo, ou o espelho do seu relacionamento consigo mesmo? Escreva sua resposta nos comentários. Não para que alguém o avalie, mas para que você mesmo veja. Para que você chame seu dragão pelo nome. Esse será seu primeiro, mais importante passo no caminho para o amor verdadeiro. O amor que não começa com outra pessoa, mas com um reflexo no espelho. Obrigado por percorrer esse caminho comigo.